Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que bem. Sou Reno Ribeiro e vamos aqui a um vídeo e vamos falar sobre um assunto muito interessante, dois assuntos que eu considero muito interessantes, que são guerras, o desenvolvimento das guerras, de armas e física. Vamos tentar casar esses dois assuntos, na verdade promovendo uma aplicação prática dos conceitos físicos para a vida real, para a vida prática, coisa que nós em sala de aula, como professores de física, como professores de ciências, nós temos às vezes uma certa dificuldade, tem um cronograma a cumprir. Então nessas horas em que nós nos sentimos mais à vontade, nós podemos fornecer aplicações práticas no sentido de tornar a física mais compreensível, mais próxima, e ela é mais próxima e mais presente do que a gente imagina. E nós vamos fazer essa aplicação dos conceitos físicos e da ciência, de um modo geral, para o ambiente de guerra. Então seria a ciência e não só a física aplicada às guerras. Então vamos falar sobre entropia, que é a segunda lei da termodinâmica. Ela tem aplicações práticas, não somente na aplicação de fórmulas, mas no sentido até mais geral, em relação a estratégias de guerra, a estratégias de batalha. Então o conceito de entropia ele envolve ordem e desordem, o aumento da desordem. A gente está vendo aqui no fundo uma cena de batalha bem desordenado. Então nós temos aí um quadro bem caótico, uma batalha assim desenrolando com vários bombardeios, soldados, muitas vezes uma movimentação caótica de tropas, uma ausência de comando central, todo um caos e uma desordem que podem favorecer um lado ou outro, ou podem colocar um dos exércitos em vantagem se ele souber manipular essa desordem, causando o caos na parte inimiga e diminuindo a sua entropia. Então o objetivo seria você aumentar a desordem no campo adversário e diminuir a sua própria entropia, mantendo aí seus processos de coesão, a liderança e tudo mais. Então vamos falar um pouquinho da primeira e segunda leis da termodinâmica. Basicamente eu vou apenas falar da primeira lei, apenas para a gente dar sequência e falar em seguida da segunda lei. Não vou me prender a fórmulas, isso aí é função do professor em sala de aula. A gente vai só fazer uma ilustração desses conceitos. A primeira lei da termodinâmica, ela descreve o seguinte: o ΔU é igual a Q menos W, onde o ΔU representa a variação de energia interna, Q representa o calor absorvido e W representa o trabalho realizado pelo sistema. Basicamente, a primeira lei da termodinâmica ela diz que se você tiver uma máquina térmica, como por exemplo uma locomotiva de um trem, você vai queimar carvão para produzir energia cinética, para movimentar essa locomotiva, esse trem, todos os vagões. Nem toda energia que você jogar no sistema vai ser aproveitada e vai ser transformada e vai se transformar em energia cinética. Parte dessa energia ela vai ser perdida, vamos dizer assim, na forma de calor. Então a energia do sistema aumenta. Então parte do carvão que você utilizou vai apenas aquecer o sistema, e aí você vai ter que ter sistemas de refrigeração, e parte dela, uma pequena parte na verdade, ela vai ser utilizada para movimentar as rodas do trem e fazer essa engrenagem funcionar. Então seria a primeira lei da termodinâmica. Qualquer aparelho que você tem em casa ou qualquer carro, ele vai obedecer obrigatoriamente com a máquina térmica, ele vai obedecer a primeira lei da termodinâmica. Você vai jogar energia naquele equipamento, mas nem toda a energia que você jogar ela vai servir para o fim, por exemplo, refrigeração do ar ou para resfriamento dos alimentos, etc. Nem toda a energia vai ser utilizada dessa forma. Parte da energia ela vai se perder na forma de calor. Então,
parte vai ser colocado na forma de calor, né? Eu queria pedir desculpa aqui que a minha iluminação aqui ela falhou por um momento, mas a gente vai seguindo aqui o barco, né? Então, falamos um pouco brevemente da questão da primeira lei da termodinâmica e vamos falar da segunda lei da termodinâmica, né? Eu vou sair um pouquinho aqui até voltar aqui à questão da iluminação. Então, vejamos, né? Nós falamos da primeira lei da termodinâmica e vamos falar aqui da segunda lei, né? Da segunda lei da termodinâmica, que na verdade ela fala da entropia, né? Em que você tem essa fórmula. Mais uma vez, eu não estou aqui para explicar a fórmula, isso é função do professor em sala de aula. A gente pode até fazer uma aula teórica, mas o objetivo desse vídeo é falar sobre casos práticos, sobre a parte prática, aproximando a física, né, da nossa vida cotidiana e com foco nas guerras, nos conflitos. A fórmula que descreve a segunda lei da termodinâmica, eu vou só apresentá-la, é o ΔS, que é igual a Q, dividido por T, onde ΔS representa a variação de entropia, e T representa a temperatura do sistema, e o Q é o próprio calor, né? Que essas fórmulas são usadas para você calcular a variação da entropia. Mas basicamente o que a gente tem que entender é que a entropia ela é calculada por meio do aumento da desordem do sistema. Quanto mais desordenado estiver o sistema, maior vai ser a sua entropia. Por exemplo, a queima de um combustível, né? Ele aumenta a desordem. Eu tinha a gasolina e ela foi queimada, se transformou em gases, ela liberou a energia, né, de química para a mecânica dentro do motor do carro, e com isso eu aumentei a entropia do sistema. Quando eu faço essa operação, eu diminuo a energia do sistema e aumento a desordem, né? Então, esse é o conceito aqui de variação de entropia. Eu vou sair aqui da tela só para a gente ver esse slide, né, o que é entropia. A entropia é um conceito de termodinâmica que descreve a tendência natural dos sistemas isolados de progredir de um estado de desordem, né? Eles vão aumentando a desordem. Então, por exemplo, se uma casa, e se você não der manutenção na sua casa, o que vai acontecer? A sua casa vai se deteriorar, as janelas vão quebrar, a telha vai quebrar, né? Vai aumentar o vazamento e o seu imóvel vai deteriorar. Então a entropia do sistema vai aumentar de tal forma que um dia aquele sistema vai até entrar em colapso, né? A casa vai vir abaixo, vai ruir. Do mesmo modo é um carro. Você tem que estar dando manutenção no carro, porque senão o carro vai ter peças que vão se desgastando, elas vão quebrando, e a entropia do carro, do sistema, vai aumentando, de tal forma que uma hora o custo do conserto pode não ser, não compensar, né? E você vai perder o carro e ele vai enferrujar e a estrutura vai se deteriorando, aumentando aí a entropia do sistema. E aí você tem, né, desordem crescente em sistemas fechados. A entropia sempre aumenta com o tempo, levando a um estado mais desordenado. E a perda de energia. A entropia também implica na perda gradual de energia utilizável por um sistema. Então o ferro enferruja, né, as coisas, a pintura se estraga porque o caos, né, a energia dele está diminuindo. Ele está cedendo energia para o ambiente. E a aleatoriedade. A entropia representa a crescente aleatoriedade e imprevisibilidade de sistemas complexos. E vamos seguindo aqui na nossa apresentação. E como é que a entropia afeta a guerra, né? A guerra, ela, pela sua natureza caótica, destrutiva, ela é um processo que aumenta a entropia. Que na figura a gente vê uma rua, né, toda bombardeada, com vários prédios destruídos, né? Então as ações militares elas tendem a gerar desordem, desorganização, destruição, perda de energia, né?
impactando os sistemas que são atacados, né? O sistema de comunicação, a eletricidade, né? A energia, a hidráulica, e vai destruindo tudo, né? Vai destruindo a infraestrutura, as vidas humanas, os recursos, né? E gerando caos, gerando instabilidade social. Então a guerra ela tende a aumentar a entropia do sistema. Então a relação entre guerra e desordem, né? A guerra é um processo fundamentalmente entrópico. Ele é caracterizado pela desordem, imprevisibilidade, né? Quanto mais imprevisível você for para o seu inimigo, melhor, né? Para ganhar a guerra, mas você vai infligir perdas no outro, você vai provocar perdas, você vai provocar desordem, destruição no seu inimigo, né? A entropia aumenta com a escalada do conflito e se manifesta em diversos aspectos, né? Então você pode também ter uma desordem tática, né? Que você vai provocar a perda de confiança, a perda da estratégia do inimigo, né? Do seu adversário, né? Que é o caos, vai confundir o seu inimigo de forma que você possa levar vantagem, mas com isso você vai aumentar a entropia do seu adversário. E a desordem estratégica, né? A guerra ela tende a gerar resultados inesperados e imprevisíveis, né? Mas em cima do seu oponente. Então vai minar a capacidade de defesa do seu adversário. E claro, como impactos secundários, você vai ter desordem social, caos, né? Violência, guerra, vácuo de poder. Isso é o efeito, né? Um efeito adverso da guerra na sociedade em geral. Então, exemplos históricos de guerras e entropia, né? O aumento da desordem do sistema. A história está repleta de exemplos de guerra que ilustram o impacto da entropia, desse conceito físico, né? Do aumento da desordem no sistema. O que pode gerar isso, né? Gera o caos, gera a diminuição da energia, né? Então, guerras de grande escala, como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e a Guerra do Vietnã, por exemplo, elas demonstram a crescente desordem e perda de energia causadas por esses conflitos. Então, na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos aí uma guerra de trincheiras, né? Trench warfare, a destruição generalizada, a perda de vidas em massa. Na Segunda Guerra Mundial, uma guerra também foi caracterizada por extrema violência, por genocídio de grupos específicos, o uso de armas, né, destruição em massa, a desestabilização global e etc. E a guerra do Vietnã, que foi uma guerra de atrito, uma guerra de desgaste, com a destruição ambiental muitas vezes, né, a desestabilização política, o corte de suprimento de energia, de armas. Então tudo isso são consequências indesejáveis do estado de guerra, né? E nós estamos discutindo ainda a entropia. Então como é que o Sun Tzu, que é o provável autor, né, desse livro, dessa obra-prima, A Arte da Guerra, o que Sun Tzu tem a ver com a entropia, né? Então nessa obra, A Arte da Guerra, o Sun Tzu ele enfatiza a importância do controle da entropia das suas tropas, ou seja, de se manter a ordem e a disciplina em tempos de guerra, e ao mesmo tempo você confundir e atordoar o adversário. Você tem que aumentar a entropia dele, né? Você não pode perder a sua entropia e aumentar a entropia, a desordem, o caos do inimigo. Então a estratégia de Sun Tzu visa minimizar a desordem, né, maximizando a energia empregada, né, nas suas tropas, nas suas forças, para neutralizar o inimigo em situações de conflito e ao mesmo tempo aumentar a entropia do adversário, do inimigo. Então o planejamento estratégico faz parte, né? Então a estratégia ela necessita de um planejamento para que você possa conhecer o seu inimigo, possa conhecer as suas tropas, possa conhecer o terreno, para que você tire o melhor dessas variáveis para que você possa atingir os seus objetivos, né?
o controle da disciplina, né, o Sun Tzu destaca a importância da disciplina, do controle, e a conservação de energia, né, você tentar maximizar e também tirar o máximo das suas forças e tentar, né, confundir e levar o seu inimigo à exaustão, né. Então, como a entropia afetou a guerra na Batalha de Stalingrado, né, que foi uma batalha decisiva na resistência russa contra a invasão alemã na Segunda Guerra Mundial, né. Então, ela foi muito sangrenta porque ela acabou acontecendo nos escombros, né, rua a rua, em prédios abandonados. Isso aí gerou uma desordem, uma confusão muito grande, porque ninguém sabia, na verdade, onde o inimigo estava, né. Tem até um filme que fala dessa batalha, né, da luta das tropas russas contra as tropas alemãs. Então nós tivemos uma fase inicial em que a invasão alemã gerou inicialmente uma desordem, uma desorganização nas forças soviéticas, né, que aumentaram a entropia das forças soviéticas, mas elas conseguiram reverter, né, resistir a essa invasão, e aí você teve uma segunda fase de vários combates urbanos, né, em que essa guerra, né, essas batalhas urbanas aumentaram a entropia, o caos, né, em cada casa, em cada escombro poderia haver um inimigo escondido, né, e aí um disparo, e a derrota, né, culminou com a derrota alemã, em que você esgotou o exército por conta desse cenário caótico de destruição, de imprevisibilidade, e você causou, né, você aumentou a entropia no seu adversário, no seu inimigo. E aí você tem também um outro exemplo de como a entropia ela pode ser usada, né, usada na guerra. Então, a ofensiva do Tet durante a guerra do Vietnã, né, é um exemplo que foi levado em conta pelo Vietnã do Norte, né, foi um ataque surpresa realizado no Vietnã do Sul, abalando, né, com isso, né, causando confusão, causando caos, causando perdas muito rápidas, né, e inclusive abalando o moral, né, das tropas dos Estados Unidos que estavam naquela região. E você tem, né, um choque inicial, né, você teve essa incursão de forma muito rápida, né, e causou realmente um caos, uma desordem muito grande. E levou à desmoralização e à instabilidade, né, e deu, né, vamos dizer assim, condições dessa guerra ser vencida, né, pelo próprio Vietnã, por conta da pressão interna do povo, dos Estados Unidos, junto aos políticos, ao Congresso dos Estados Unidos. E aí você tem também um outro caso, que é a Batalha de Mogadíscio, que é a capital da Somália. A Somália tinha caído num caos, né, um caos institucional, um caos como o caso do próprio Haiti, né? Então imagine aí que foi um Haiti que aconteceu aqui, nesse caso, em que você teve uma situação, né, em que lideranças, né, surgiu um vácuo de poder, né, em que o ditador da Somália foi deposto, né, e os Estados Unidos buscaram restaurar a ordem na Somália, sendo que essa ofensiva ela foi completamente atabalhoada, completamente confusa, né? E isso gerou muitas perdas, muita confusão, muita desordem, caos, e propiciou também o aumento da própria violência na Somália. Então nesse caso, você aumentou também a entropia do sistema, né? Causando, em vez de você resolver a situação,
você piorou ainda mais essa situação que ali estava, aumentando a entropia do próprio sistema. Então é isso. O objetivo desse vídeo foi fazer essa ligação entre o conceito físico da entropia e da guerra e como ela pode ser usada para gerar confusão no inimigo e como ela pode ser controlada no seu próprio exército para que o exército mantenha a confiança, mantenha a moral, mantenha a unidade de comando, a ordem, a disciplina, né, de forma consistente. E o objetivo, na verdade, da guerra, em termos gerais, é você controlar a sua entropia, não perder energia à toa, e você fazer com que o seu inimigo se desorganize, né, se confunda. Então você tem que aumentar a entropia no seu adversário e controlar a sua, de forma que você possa ganhar, né, você possa ter vitória sobre o conflito. Então, gente, obrigado. Né, esse vídeo ele teve a intenção de ligar esses dois conceitos, da entropia, do aumento da desordem, da perda de energia. Né? Então você imagina numa guerra em que você está com as suas tropas desgastadas, sem comando e sem organização, né? Você tem uma entropia muito alta e ao mesmo tempo as tropas estão cansadas, estão esgotadas, estão famintas, estão desabastecidas. Então a parte que está perdendo, o exército que está perdendo, está com alta entropia, e o exército que está ganhando está com uma entropia, vamos dizer assim, menor do que o que está sendo derrotado. Então é isso, gente. Um abraço. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.